Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, uma data nacional também. Sobre o assunto eu converso agora com a geriatra Jacira Serra, que é a nossa entrevistada aqui do Bom Dia. Doutora, bom dia para a senhora. Bom dia. Está me Doutora, ouvindo? estou ouvindo sim. Doutora, é importante, entre outras coisas, essa data para a gente refletir, por exemplo, sobre o diagnóstico precoce do Alzheimer. Pode fazer realmente diferença esse diagnóstico, doutora? Pode sim e deve, viu, Adalberto? Infelizmente, no envelhecimento, a gente tem duas condutas. Ou as pessoas acham que tudo que o idoso está sentindo é normal do envelhecimento e não procuram uma orientação, ou ao contrário, basta a gente ter um pouquinho dos cabelinhos brancos, né? E as pessoas acham que qualquer esquecimento é Alzheimer. Então, a qualquer alteração que você esteja sentindo, ou seu familiar, mas que o esquecimento altere a vida do dia a dia, por exemplo, deixar um gás ligado, a porta aberta, estacionar o carro no seu trabalho, onde você estaciona todo dia e não sabe onde deixar, é bom procurar, então, um médico para tirar as dúvidas e não se automedicar ou achar que é normal do envelhecimento. Como é que as pessoas conseguem identificar, doutora? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, essa diferença entre esse esquecimento natural e, por exemplo, sinais realmente dessa doença. Muito bem. Dentro do envelhecimento natural, tem as alterações de quem está envelhecendo, tem as demências e tem um hiato que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Então, o que chama a atenção não é um esquecimento, meu Deus, onde eu botei minha chave, mas que aquele esquecimento vai repercutir no dia a dia. É uma pessoa que dirigia e, de repente, ela começa a dirigir, diz, gente, eu parei no meio da rua porque eu não sabia para onde ir. A dona de casa que começa a ter dificuldades para fazer as suas atividades de casa. Então, são esquecimentos que vão interferir e repercutir na vida diária daquela pessoa. Essa doença pode vir também, doutora, acompanhada de depressão, ansiedade e apatia? Muito interessante. É muito importante a gente separar o joio do trigo. Então, às vezes, a demência, que as pessoas já ficam dizendo que a demência é uma depressão, é uma alteração metabólica, é uma alteração de distúrbio hidroeletrolítico. E, às vezes, a depressão vem porque, no início, você não está totalmente esquecido. Então, você começa a perceber que você está tendo dificuldade. Imagina um professor que, no meio da aula, começa a esquecer o que ele vai dizer. Então, ele começa a ficar deprimido. Por isso, mais uma vez, eu friso a importância de procurar um médico para fazer o diagnóstico diferencial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pessoal, estima-se que existam no mundo em torno de 50 milhões de pessoas com demência e apontam que esse número, inclusive, deve triplicar nos próximos 30 anos. Doutora, a gente está num período de pandemia e a gente sabe dos cuidados que a família deve ter, por exemplo, com as pessoas que têm Alzheimer. Nesse período de pandemia especial, onde geralmente ficam realmente em casa, independente do grau em que estão, é preciso que a família dê uma atenção especial. Como fazer nesse período aí, e que em geral são idosos, claro, fica aquela preocupação de sair de casa também. Como lidar com a doença nesse período de pandemia? Adalberto, nesse período de pandemia, eu tenho observado, eu fiquei 4 meses em casa, agora que eu estou saindo, com todo cuidado, que as pessoas ativas tiveram muita depressão e ansiedade. E os nossos idosos dementados, quer dizer, que possuem algum grau de demência, fizeram muito delírio, agitação, agressividade, porque muitos familiares preocupados liberaram os cuidadores. Então, eles sentiram falta daquelas pessoas que estavam no dia a dia. Liberaram o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, tão importante para essas pessoas. Então, eu tenho observado que essas pessoas, claro, com o cuidado dessa família, estão decaindo muito da parte cognitiva. Então, eu estou pedindo aos familiares, com todos os cuidados, volte o cuidador, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, porque os idosos já estão apresentando alteração cognitiva com piora do quadro demencial. É possível, doutora, falar em prevenção em relação ao Alzheimer? Adalberto, como a gente ainda não tem um diagnóstico de certeza por que eu faço Alzheimer, eu digo sempre que a prevenção é a prevenção que dizemos para todas as doenças crônico-degenerativas
do envelhecimento. Uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes. Vejam o que eu estou dizendo, alimentação. Não é complexo vitamínico, como o povo tem a mania de ir para a farmácia. Uma atividade física regular, caminhada, hidroginástica, natação, tudo é para todos nós que estamos envelhecendo. E uma atividade mental. O grande problema das pessoas é que elas se aposentam da vida. A gente não pode parar. Então, isso é uma prevenção para todos nós, para todas as doenças crônico-degenerativas do envelhecimento. Doutora, para encerrar, nosso tempo já está quase se esgotando. Além daquela fase da perda de memória, a doença vai avançando para outras fases. Quer dizer, a própria irritabilidade é um traço normal da doença, não é? Isso. Pode começar com um quadro de alteração de memória e depois ela vai evoluindo. Alteração de humor, de comportamento, dificuldade para falar, vai diminuindo o número de palavras, dificuldade para caminhar. É uma evolução. A demência de Alzheimer ela tem uma evolução de 10 a 15 anos. Então, é um tempo longo de alteração do comportamento dessas pessoas. Doutora Jacira Serra, muito obrigado pela entrevista, muita saúde, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, parabéns pelo programa.